Tanaka, será que vale a pena investir na Vale abaixo dos R$60? E quanto a gente tem que investir na Vale para receber R$10.000 por mês? Tanakão, tá rolando um monte de vídeo aí mostrando que a Vale tá baratíssima, que tá de graça, mas será mesmo que a Vale tá de graça? Tá valendo o investimento? Tá valendo o risco? Tá valendo colocar na reta para receber ferro da Vale, Tanakão? Ou será que é só ilusão do mercado financeiro? E o que fez o mercado ter esse sentimento e fez com que ela subisse 3% num dia só foi, de fato, ter tirado o principal motivo de risco e afugentamento dos investimentos na Valezinha, Tanakão, que é basicamente a escolha do novo CEO. Será que o Pimenta vai conseguir dar uma apimentada nas ações da Vale? Vai conseguir tirar ela do patamar que ela está hoje? Mas antes vamos entender um pouquinho quais eram os desafios da Vale que fizeram ela, por muito tempo, ter a cotação atual que ela tem. Agora que a Vale conseguiu tirar de lado essa troca do CEO, que era de fato um fardo, um peso na Valezinha, tanto no sentimento do coração dos acionistas, quanto daqueles que tinham medo de investir, principalmente da sua cotação, era um ponto crucial. E agora que a gente sabe que não vai ter nenhum cargo político, por enquanto, pelo menos dentro da Vale, já deixa o coração do investidor muito mais aliviado, e por isso que a Vale subiu 3% no dia do anúncio, Tanakão. Então, esse foi um dos principais fatores que dependiam da Vale. Mas a Vale ainda tem alguns desafios pela frente. O primeiro deles é em relação à Mariana e possíveis acidentes futuros. O segundo deles é o momento econômico da China. Depois a gente tem o preço do minério de ferro. E aí agora a eficiência operacional. Então a gente tem que basicamente dois fatores dependem de Vale e outros dois fatores não dependem de Vale. Então, se a gente olhar primeiro para o que não depende de Vale, a gente tem na China um cenário bastante desafiador. A China cresceu muito com o motor da construção civil. Muitas cidades, inclusive, cresciam justamente por isso, porque construíam feito umas doidas. E hoje tem aquele fenômeno que você já deve ter visto de cidades fantasmas na China, Tanakão, onde tem prédios e nenhum chinesinho morando lá. Então hoje a China vive essa crise da construção civil, que teve o boom com Evergrande, e a gente sabe que isso dura até hoje. Todavia, porém, vira e mexe tem novas notícias de que a China está voltando a incentivar a construção civil. Inclusive, recentemente teve um boato de que a China vai facilitar o refinanciamento das famílias para que elas consigam comprar uma casinha nova, investir na construção civil. Eles já tinham baixado a taxa de empréstimo de quem ia comprar uma casa nova, mas agora também vão mexer na taxa, na hipoteca de quem já tem uma casa. Então, ela mostra que sim, vai continuar investindo e incentivando a construção civil. O grande problema é que, do mesmo jeito que foi essa bolha imobiliária na China, pode ter essa segunda onda. Então, não é um negócio que vai resolver a vida, pelo menos por enquanto. E a gente sabe também que construção civil, assim como aqui no Brasil, lá na China também é um grande mercado que movimenta muita coisa. É a fábrica de tijolo, é o pedreiro, é o eletricista, o azulejista, o mestre de obra, a parte de maquinário, os engenheiros, igual os japoneses que fazem Uber por aí. Tem mais coisas de, enfim, tudo, contabilidade, tem uma pá de coisa que a construção civil movimenta. Então, por isso que é sempre importante ter essa atividade econômica bastante forte em toda a economia, porque de fato é bom para todo mundo. Mas, como eu falei, não está resolvido esse problema. Mas a gente sabe que Vale depende muito, mas muito dessa China andar. Então, que ande de algum jeito. Mas antes. E aí, o outro ponto é sobre o minério de ferro. E aí, vocês estão vendo aí na tela que não tem nenhum consenso, né? Uma hora tá explodindo, ó, sobe, depois recua, depois forte risco. A gente tem aqui, ó, ferro fica estável. Então, tem ferro para todo mundo, Tanakão. Ferro chinês tem para todo que é lugar. Então, a gente aqui depende de uma commodity totalmente volátil. O que é bom se o minério de ferro se valorizar? Que vai gerar mais dividendos, Tanakão. E isso é extremamente, e é uma das pontas também
desse case de Vale junto com um futuro IPO que pode vir e também destravar valor. Outro fator é Mariana, que minimamente vários analistas falam que isso já está precificado e que inclusive isso só está dependendo agora de uma negociação com o governo. Lulinha foi lá e criticou logo na posse do novo CEO que a Vale não paga ninguém, não está pagando o povo de Mariana, principalmente porque foi de fato uma tragédia e a Vale tem que arcar sim com os prejuízos, só agora estão chegando nesse número final para que ela possa pagar. A Vale já tem provisionado isso, inclusive, mas a gente não sabe o tamanho, mas via de regra, está precificado esse valor na cotação atual da Valezinha. Levando em consideração que esse caso de Mariana deve ser resolvido ainda em 2024, a gente ainda tem essa nova questão para o CEO resolver, que é o ganho de eficiência, né? Petrobras foi um bom exemplo disso, que lá atrás começou a desfazer de um monte de ativos que não eram o core business dela e, obviamente, ela conseguiu ganhar muita eficiência, principalmente no quesito offshore, né? Fora de terra. Eles conseguiram sugar muito petróleo há uns tempos atrás. Agora o bagulho tá ficando meio doido para a Petrobras novamente, mas é essa lição que Vale tem que tomar para melhorar, para poder compensar aqui o preço de minério que não está tão lindo e infelizmente não deve continuar lindo, maravilhoso assim daqui para frente. O minério de ferro atualmente está nessa casa dos 90, 95, 100 doleta, Tanacão, só que ela é bastante volátil, como vocês estão vendo aqui, como eu mostrei nas notícias anteriores. Então, se ela não vai chegar aos 200 doletas, ele vai ter que pedalar muitão para poder fazer essa compensação do preço do minério de ferro. Agora, tem um ponto bastante importante aqui que a gente analisar também um pouquinho da cotação da Valezinha. E aqui a gente consegue olhar melhor ainda, né? Então teve aqui de 55 até 64, que é uma região bastante forte, que a Valezinha bate e volta mais ainda nessa região aqui de 58 até 62 aproximadamente. Então, dificilmente ela vai romper de uma vez aqui, porque hoje tanto o micro quanto o macro não estão favorecendo tanto assim esse rolê, mas é uma região bastante importante. Inclusive, tem um cliente do Japão que assiste os vídeos do Japão. Toda vez que abaixo de 60, ele sempre quer comprar, porque é um preço hoje ali base bastante forte. Assim como o Warren Buffett está comprando o Oxy, ele compra a Vale toda vez que cai de 60. E outro fator que é muito importante no case de Vale são os dividendos da Vale, né? E a Valezinha tem apresentado um comportamento de fato de dividendos, porque muitos analistas estão deixando de recomendá-la na carteira recomendada para o mês, esperando valorização das ações, mas ela nunca sai das ações mais recomendadas pelos analistas para investir em dividendos, e ela nos últimos meses pagou 12,7, então tá com um yield bastante gordinha ainda, né? E aí o pessoal pira, Tanacão, porque isso aqui é lindo, maravilhoso. E muita gente, inclusive, por olhar 12%, está considerando a Vale como uma renda fixa, mas toma muito cuidado, porque não é renda fixa, tá bom, Tanacão? Levando em consideração também que agora a gente deve ter aumentos na taxa de juros, pelo menos por enquanto, é tudo que o Galípolo conseguiu nos iludir, por enquanto é que deve ter essas altas na taxa de juros, infelizmente por conta da inflação, e a taxa de juros deve chegar a 12,50, então não leva em consideração, não, renda variável é renda variável, Tanacão. E aí, o que a gente tem que enxergar também, que eu sempre trago, é a média dos dividendos, né? E se você olhar a média dos dividendos da Vale, é 6,74, se a gente pegar desde 2011 para cá. E isso tudo porque teve essa distorção gigantesca também que aconteceu aqui no ano de 2021. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você faz só esse tipo de análise. Então, quanto ela vai pagar dividendos então, Tanacão? Trouxe algumas projeções, inclusive vou deixar aqui embaixo um relatório do BTG para vocês baixarem e também vai estar lá no meu grupo Telegram para facilitar também o download. Que é a previsão dos dividendos de Vale segundo algumas casas bastante fortes, como o BTG, que está prevendo que fique entre 9 e 6,9,
A Levante, que inclusive juntou com meu amigo Pit Money, o Rafa e Pit Money junto, estão aqui em 12%, o TC 8 a 10 e a Nord 9 a 10. Então, se colocar uma média aí, pode colocar 10% de dividendos. Porém, aqui nesse relatório do BTG, que eu vou disponibilizar para vocês, ele já está prevendo esse movimento dos dividendos aqui, ó. Então, ele acredita que 2024 a gente vai fechar com 8,6 e aqui 2025 6,6 e 2026 5,9. Então, isso aqui são expectativas do BTG em relação aos dividendos e tem muito mais coisa nesse relatório, tá bastante topzera, corre lá para você ver, Tanacão. E antes de mostrar quanto você tem que investir para receber os 10 mil reais de dividendos na Valezinha, a gente tem que olhar também essa nova possibilidade que é sempre ventilada quando se fala de Vale, que é a segregação justamente dessa parte aqui de cobre e níquel, né, Tanacão? Fazer essa segregação dessa parte justamente por conta dessas futuras possíveis demandas de carros de microchip. Tudo vai muito cobre e muito níquel, Tanacão. Então, é um futuro IPO, assim como a CSN tirou a Semin fora e aí conseguiu destravar um grande valor. E isso é sempre ventilado quando se fala da Vale, né? Já que ela também tem esse desafio sempre de minério de ferro, essa loucura, ela tem esse valor para destravar ainda que não está precificado aparentemente nas ações, segundo vários analistas e vários relatórios por aí. Aqui eu trouxe basicamente dois cenários, né? Se você tivesse investido há um ano atrás, exatamente nessa data aqui, ó, 30 de 8 de 2023, a ação fechou com 58,40. Você receberia aqui, portanto, 7,5 por ação. E aí você precisaria investir 1.420 papéis, com um total de R$ 82.928. E aí você receberia, sim, esses 10 mil reais de dividendos no ano, tá bom, Tanacão? Então, se você quisesse ter recebido por mês, é só a gente multiplicar aqui, ó, por 12, né, Tanacão? Obviamente não é essa conta, porque ela não paga mensalmente, só que aí você teria que ter investido aproximadamente R$ 1.000.995 para você receber os 10 mil reais mensalmente. Só pegar isso aqui e dividir por 12, conta de padeiro total, tá bom, Tanacão? Mas é só para vocês terem uma ideia, né? Aquele cheirinho gostosinho, se isso é possível ou não. Aqui, esse segundo cenário é se esses dividendos vão se sustentar para frente e se a gente colocar essa média de ganhos da ação da Valezinha que a gente tem de 6,74, Tanacão. Quanto a gente precisaria investir para receber 10 mil reais de dividendos? Novamente, só que se a gente considerar também o preço de fechamento hoje de R$ 60, a gente tem que receberia 4,04 por ação, então a gente teria que comprar 2.475 e aí usaria um total de 148 mil reais para um total de 10 mil reais por ano, Tanacão. E aqui, novamente, lá Japão, como eu faço para receber 10 mil reais por mês, Tanacão? E aí você teria que gastar aqui 1.780 e receberia os 120 e alguma coisa no ano, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é só para ter uma ideia de quanto você precisa para receber 10 mil reais de dividendos e se você quiser receber 10 mil reais por mês, o quanto você receberia, Tanacão. Então, Tanacão, isso aqui é só para ter uma ideia, aquele cheirinho safado, conta de padeiro total, mas isso é bom para você ter uma noção de quão difícil é você receber esses 10 mil reais de dividendos em renda variável. Aí vocês vão falar, nossa, mas meus fundos imobiliários, minhas ações que estão pagando mais de 1% por mês. Mas por isso que é interessante você montar uma carteira para que em momentos que Vale paga menos, Itaú paga mais, Auri paga mais, Sanepar pague mais, aí você consiga, de fato, conseguir esses 1% por mês de dividendos, que é um valor bastante puxado, mas que hoje ainda é conseguível. E se você for conservador, obviamente a renda fixa também está apresentando ótimas oportunidades para você fazer um carrego bastante grande, teoricamente, sem risco, né? Então, por isso que é muito importante você se conhecer, saber o seu perfil de investidor. Tem até um link aqui, perfil de cagaço, para saber pelo menos na teoria se você é arrojado, se é conservador, se é moderado e depois ir colocando um pouquinho de dinheiro sempre em renda variável para você sentir ali como palpita o seu coração, que eu acho que é o grande termômetro para a renda variável. Então, aos R$ 60 é um preço bastante forte que muitos investidores investem em Vale. Do mesmo jeito que eu fiz esse vídeo aqui sobre Bradesco, se você olhar Vale, que foi uma ação que não andou também,
é as que aguentam a jerebona dos gringos, que podem estar por vir a qualquer momento, como eu mostrei nesse vídeo aqui. Então foque também nessas empresas que aguentam receber o possível fluxo gringo, que se Deus quiser, amém, tá por vir.